Capítulo 17. Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Morte e paixão de Jesus. Perseguição aos apóstolos. Cidades impenitentes. Ruína do templo e de Jerusalém. Maldição contra os fariseus. Minhas palavras não passarão. A pedra angular. Parábola dos vinhateiros homicidas. Um só rebanho e um só pastor. Advento de Elias. A anunciação do Consolador. Segundo evento do Cristo. Sinais precursores. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Juízo final. Ninguém é profeta em sua terra. Ponto 1. Tendo vindo à sua terra natal, destruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? São suas irmãs? Não se acham entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Abre parênteses, Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Fecha parênteses. Item 2. Enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se explica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive, a confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras e, em nenhum caso, absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consciência natural da fraqueza humana e pode explicar-se desse modo. O hábito de verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho como o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem capazes de chegar à altura em que aquele se encontra esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, tanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promove. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargando seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Do outro lado, toda a gente geral faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se são distanciados. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de quem usaram seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem, os quais tal imaginam que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua excitação. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo que os sentidos humanos percebem quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe apenas os veem os relâmpagos do gênio, de perto vêem-se as paradas do espírito. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subiste e tendo maior parece
quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assa- assinalou por obras de valor real são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e ociosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado no aparecer a obra do Espírito. Aceita sem entusiasmo cego. Se é boa, e a rejeita sem rancor. Se é má, abstraindo da individualidade que produziu. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio, inerente à natureza humana, quando pouco esclarecido era meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e, assim sendo, não percebiam que ele dava superiormente e o investia do direito de o censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, de que tudo sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e os quais inspirava simpatia. Pode-se dizer, ideia dos sentimentos que para com ele nutriam o que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perdera o juízo. Marco 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 31 a 35. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Assim, de lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de trabalhar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que no século XIX, no meio de nações civilizadas, se deu o que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Morte e paixão de Jesus. Ponto 3. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus, e quando, estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Guardai bem aos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem, que tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Abre parênteses, Lucas, capítulo 9, versículos 44 e 45, fecha parênteses. Item 4. A partir de então, Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes, dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de se ressuscitar ao terceiro dia. Abre parênteses, Mateus, capítulo 16, versículo 21, fecha parênteses. Estando na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte e lhe ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Mateus 17, 21 e 22. Item 6. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhe disse: Vamos para Jerusalém, e o filho de Jesus será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, fecha parênteses. Item 7. Em seguida, tomando-se de parte os 12 apóstolos, disse-lhe Jesus: Ei que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se.
porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe escarrarão no rosto, depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão e ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhe era oculta e não entendiam o que lhes dizia. Abre parênteses, Lucas capítulo 31 a 34. Lucas capítulo 18, versículos de 31 a 34. Fecha parênteses. Item 8. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: Sabei que a Páscoa se fará daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram na corte de sumo sacerdote chamado Caifás, e entraram a consultar-se mutuamente, à procura de um meio de se poderem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Abre parênteses, Mateus, capítulo 26, versículos de 1 a 5, fecha parênteses. Item 9. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: Vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer matar-te à morte. Ele respondeu: Ide dizer a esta raposa, ainda que tenha que expulsar os demônios e restituir a saúde dos doentes, hoje e amanhã, no terceiro dia serei consumado. Abre parênteses, Lucas, capítulo 13, versículos 31 e 32. Perseguição aos apóstolos. Capítulo Item 10. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 18. Item 11. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhece nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos essas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, os lembreis de que eu vô-las disse. João, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Item 12. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. Lucas, capítulo 21, versículos 16 a 19. Item 13. Martírio de Pedro. Em verdade vos digo que, quando ereis mais moços, vos cingeis a vós mesmos e ieis onde quereis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos, e outro vos cingirá e conduzirá onde não quereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar que a morte Pedro havia de glorificar a Deus. Cidades impenitentes. Item 14. Começou então a reprochar as cidades onde fizeram muitos milagres por não terem sido penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam elas feito penitências com saco e cinzas. Declara-vos por isso que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas como rigorosamente do que vós. E tu, Carnafaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Serás rebaixada até o fundo do inferno, porque os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido em Sodoma. Esta ainda talvez subsistisse hoje. Declaro-te por isso que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ruína do templo e de Jerusalém.
Item 15. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazer notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vedes todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Item 16. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se, ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos seus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deixarão por terra, a ti e a teus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhece o tempo em que Deus te visitou. Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Item 17. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto é necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte, que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade, vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 13, versículos 33 a 35. Item 18. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia, retiram-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrem os que estiverem na região circunvizinha. Portanto, esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai que estiverem grávida nesses dias, visto que este país está acabrunhado de males, e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levadas em cativeiro todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que haja preenchido o tempo das nações. Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. Item 19. Jesus avançando para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos, enquanto virá tempo em que se dirá: Ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram, e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: cobre-nos, pois trata deste modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco. Lucas, capítulo 23, versículos de 27 a 31. Item 20. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiram à morte, sem que este fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-nos aos nossos olhos, nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É a alma deles, no estado de desprendimento. Está como o homem da montanha. Abre parênteses, capítulo 16, item 1, fecha parênteses. A barca, a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Item 21. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, tanto tendo consciência da missão que viera desempenhar. Sabia que a morte no suplício forçoso lhe seria a consequência.
a visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe a circunstância e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, das desgraças que iam abater sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Maldição contra os fariseus. Item 22. João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizado, ele lhes disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produz então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: Temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que estas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Item 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque achais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas. Terei por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se o homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Incessados e cegos que sois, a qual que deve se mais estimar, ao outro ou ao templo que santifica o outro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cego que sois, a qual lhes deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grandes cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora apareceis justo, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associados a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que há sido derramado na terra, desde o sangue de Abel,
o justo, até o Zacarias, filho de Barraquias, que mataste entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 36. Minhas palavras não passarão. Item 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabei que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele respondeu: Toda planta que meu Deus celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículos de 12 a 14. Item 25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 25. Item 26. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? É uma pergunta. Apreenderam-lhes Apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Pergunta. Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Outra pergunta. Nenhuma se as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder à prática das virtudes, práticas da qual fez Jesus, condições expressas de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigia aos fariseus de seu tempo? Todos finalmente serão, assim, em teoria como na prática, expressão pura da doutrina? Foram perguntas. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens constituíram sobre o sentido falso que deram as mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A pedra angular. Item 27. Não lestes jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez, e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que lhe tirara frutos, que dele retirar frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Mateus capítulo 21, versículos de 42 a 46. Item 28. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que, depois a desconheceram
ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Parábola dos vinhateiros homicidas, item 29. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois de uns vinhateiros e partiu para um país distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram um, mataram o outro e a outro apredejaram. Enviou-lhe outros servos em maior número do que os primeiros, e eles o mataram da mesma maneira. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si: Ao meu filho eles terão respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: Aqui está o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos donos de sua herança. E, com isso, pegaram ele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: Fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que entreguem os frutos na própria estação. Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 21. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros, a quem arredou a vida, são os homens que devem ensinar à prática a lei. Os servos que enviou os arredatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder de seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os seus fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender que o Cristo apenas explorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, aqui resultando chegaram os que, durante esse longo período, tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? É uma pergunta. Ao se verem que a indiferença sucedeu à fé e que incredulidade se alcançou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se alguma das palavras de Cristo se apresentam encoberta pelo véu de alegoria, pelo que concerne a regra de proceder às relações do homem para o homem, os princípios morais a que ele expressamente condicionou a salvação. Seus ensaios são claros, explícitos, sem ambiguidade. Abre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fecha parênteses, que fizeram das suas máximas de caridade, de amor, de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos, para que convertesse os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade da humanidade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou? É uma pergunta. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente, se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: Todos os homens são irmãos, do que Deus infinitamente justo, bom e misericordioso, que ele revelou. Fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Aquele Deus de paz e de verdade sacrificaram nas fogueiras, pelas torturas e perseguições, muito maior de vítimas do que as que todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam
Se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: dai de graça o que recebeis de graça. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse o que dizem seus representantes a ambicionar as honras e riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém, montado no jumento? Não seria o direito de dizer-lhes que fizeste dos meus ensinos, vós que encessais o bezerro de ouro? Que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito. Os primeiros serão os primeiros serão os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus? Mas, se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Um só rebanho e um só pastor. Item 31. Tendo ainda outras ovelhas que não deixe aprisco, é preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. João capítulo 10, versículo 16. Item 32. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar essa união? É uma pergunta. Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todos querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que se respeita às suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião, como se tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Nota do editor: Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos depois do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha somente 7 anos. Hoje a profecia se cumpre sob nossos olhos com o progresso constante do Esperanto. Os povos do mundo inteiro já confraternizaram como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Fazer-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências e pelo progresso das ciências a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco as ruas afiadas, as pedras estragadas, demolindo nas regiões o que é obra dos homens e fruto de ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas elas que fazem concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares, mas, em virtude do processo da imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo embaixo por iniciativa individual.
Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização tendente a admitir irresistível força, o princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo de que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em parados, permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva. Em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com mais o não admitir senão a fé racional, cujo aquele código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia, com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar a terra e o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante contra os, os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência, quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo com os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Em estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim grande passo terão dado para a humanidade. Advento de Elias. Item 33. Então seus discípulos lhe perguntaram: por quê? Pois dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Pergunta. Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhe aprouve. É assim que lhe farão morrer o Filho de Deus. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Item 34. Elias já voltava na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo. Aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Abre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 10, fecha parênteses. A anunciação do Consolador, item 35. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, porém o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, fecha parênteses.
Item 36. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei, e, quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. João, capítulo 16, versículos 17 a 14. Item 37. Essa predição, não a contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova sem a possibilidade do menor equívoco que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referências a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidores de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação interior de seus ensinamentos, o princípio da imutabilidade em que elas se firmam, constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome do Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo não estava completo o seu ensino, e, ao demais prever, só ficará esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Item 38. Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente que se, na época que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mistos conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco depois do Cristo, houver encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Item 39. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo: Pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera: Voltarei a complementar
o que vos tenho ensinado. Não só tal, não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda mesmo estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Item 40. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, capítulo 1, item 40, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana, e ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada imprime do Evangelho, antes o completa e elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis a que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava admissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não convenceu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, convencerá a humanidade. Nota de Allan Kardec, número 185. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. Disse o mosaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budismo, o cartesianismo, o fourierismo, o sancionismo, etc. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade, encerra uma ideia geral que ao mesmo tempo indica o caráter e o tronco múltiplice da doutrina. Item 42. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto no que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador, a não ser assim os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje, e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Segundo advento do Cristo. Item 43. Disse então Jesus a seus discípulos: Se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que quiser salvar a vida e perderá, aquele que perder a vida por amor de mim a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá um homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontraram não sofrerão a morte, sem que tenham visto ver o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, versículos de 24 a 28. Item 44. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus dessa forma: Nada respondeste ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus
se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de modo o sumo sacerdote: És o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: Eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem, assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe disse: Que necessidade temos de mais testemunhos? Marcos capítulo 16, versículos de 60 a 63. Item 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito, de dar a cada um segundo as suas obras. Quando os tempos foram chegados, essas palavras: há há dos que aqui estão, que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Parece encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza e, sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia pessoalmente a respeito. Há, primeiro, que indagar as suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que o mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Por outro lado, é indubitável que, se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez em relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar, persuadidos de que a geração de quem fazia parte testemunharia o que ele anunciava. Os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Deus de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram, do ponto de vista do presente, o que o mestre disseram, fazendo-o de maneira mais absoluta do que ele próprio teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não passam como eles o supuseram. Item 46. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como o fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. É por esse meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, admitidas que sejam como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente que se referem do futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que sua doutrina mais bem compreendida for lei universal, dizendo que algum dos ali presentes na ocasião veriam seu advento. Ele forçosamente se referia aos que estão vivos de uma nova época. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra as suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que lhe seguiram e, e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, que sorte que, quando faltava do presente, sempre aludia ao futuro.
Sinais precursores. Item 47. Também ouvires falar de guerra e de rumores de guerra, tratais de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra, em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus 24, versículos de 26, versículos de 6 a 8. Item 48. Então o irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, versículos 12 e 13. Item 49. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Fuja então para as montanhas, os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado, para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pede a Deus que a vossa fuga não dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente e como nunca mais haverá. E esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Mateus capítulo 24, versículos de 15 a 22. Item 50. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá, a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabeis que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos em verdade que esta raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus capítulo 24, versículos de 29 a 34. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles, nada conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente. Assim também será o advento do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 39. Ponto 51. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marco 13, capítulo 13, versículo 32. Item 52. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora, mas depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimentava de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de acordo de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. João capítulo 16, versículos 20 a 22. Item 53. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. E então que o fim chegará. Mateus 24, versículos 11 a 14. Item 54. É evidentemente alegórico este quadro
do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas, a fim de atingir o coração, fazer-lhe de mister falar os olhos, com auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraordinários sobrenaturais. Quanto mais impossível fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. O Filho do Homem, a vir sobre nuvens, com grande majestade, cercado de seus anjos, e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros os reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes, conquistou para sua soberania maior número de reinos do que os que mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e a ele é que os judeus virão a dever sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade, quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos, És rei? Respondeu, tu o dizes. Item 55. É de notar-se que entre antigos os tremores da terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos, de todos os presságios, de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos, por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão a miúdas vezes quanto são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair do céu. Ponto 56. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressivas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será a paz da fraternidade universal, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos, será verdadeiramente o reino de Deus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei, será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que depois dos dias de aflição virão os de alegria. Ponto 57. Quando sucederão tais coisas? Resposta: ninguém o sabe de Jesus, nem mesmo o Filho, mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar sem vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria
o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação der e até colaborar na sua efetivação. Ele, ora, fala da sorte próxima de Jerusalém, ora, toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Ponto 58. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo, o que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grandes melhoras no estado moral dos homens, ela, por si mesma, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é desta luta que advirão os males por ele previstos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Item 59. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Item 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas que vão se debatem há um século contra as novas ideias, não poderemos duvidar de que uma forma ou uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos termos anunciados, o que confirma em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestem. Item 61. Como vimos no capítulo 1, item 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveriam médios. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender que aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. Abre parêntese para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Juízo final. Item 62. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória,
e reunidas à sua frente todas as nações. Ele separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o reino aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, bendito de meu Pai. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Item 63. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos do mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles ali permanecessem o tempo que se lhe precisavam para se melhorarem, mas, chegando o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de se ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele, como morada, encarnação e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra e os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurado por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, itens 31 seguintes. Item 64. A doutrina de juízo final único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teria então o Sol, a Lua, as estrelas que, segundo a Gênese, foram criados ou feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tal imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Item 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora e entre os quais a terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Vê-se por este fato que Jesus tinha razão de declarar aos seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreendereis. Dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de coisas de suas palavras. Certamente, os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de todo modo muito diverso alguns dogmas que estiveram os conhecimentos astronômicos, geológicos, físico-químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí vem o termo